Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo. Meu nome é Isadora Barreto, sou professora de Geografia da Escola Arte SEB e também professora de Filosofia nessa mesma instituição. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula, do nosso uso do nosso material ângulo. Para você me acompanhar, tem que ser aluno do 7º ano. Pegue lá seu caderno 1, módulo 5, a página é a partir da 236. A gente vai falar sobre agropecuária brasileira. Olha que tema bacana, pertinente. Provavelmente você já foi em alguma fazenda, alguma chácara onde as pessoas criam animais, tanto para uso próprio como também para vender. Provavelmente você já assistiu aquele comercial Agro é isso, agro é pop, agro é tudo, E realmente agro é tudo, meu povo. Tem produto de beleza que tem coisas da agricultura. Tem, por exemplo, a comida que você come, que veio da agricultura, veio ali da agropecuária, tá bom? Então vamos continuar. E aí eu coloquei aqui para vocês uma série de tópicos, relacionados a esse conteúdo que a gente vai comentar ao longo dessa aula. E pessoal, não esqueça de dar um pause no vídeo e anotar tudo no caderno. Fazer uma revisão, utilizar esse resumo para depois fazer uma revisão. Então anota no caderno, sim, não tenha receio, escreva o que está no quadro, E ao longo da aula você vai acrescentando comentários que eu for fazendo acerca desses tópicos, Porque aqui só tá os tópicos, então você só vai entender realmente se assistir a aula completinha. Aí você pode fazer um resumo depois e não se esqueça, corre na Agenda Edu e faz a atividade relacionada a esta aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei agropecuária e fiz aqui, pessoal, dá para você observar aí, coloquei plantações aqui em agro e pecuária animais. Quis fazer aqui uma separação, mas quando eu falo de plantações, relacionada ao agro, eu estou falando de agricultura, hortaliças, vegetais, frutas, tudo isso que envolve a agricultura. Aqui também em pecuária eu coloquei animais. E por que eu coloquei animais? Porque pecuária é a criação de animais. Tem os equinos, que são os cavalos, os ovinos, as ovelhas, tem lá o gado, que é o bovino, os galinhos, as galinhas, os suínos, porcos. Então, a agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária, beleza? Variedades de produtos foi o primeiro tópico que eu coloquei. Só que a gente vai alterar esse nome aqui, produtos, Apaga aí, produtos, e coloca alimentos, variedades de alimentos. Por que, professora, colocou variedades de alimentos? Porque, meus amores, é isso aqui que nós não temos em muitos países do mundo. Alimentos, uma variedade de alimentos. Provavelmente você já viu aí nos meios de comunicação, na internet, talvez no jornal, talvez algum nutricionista em algum programa de TV, em algum lugar você viu alguém dizendo que para a gente crescer saudável, para que a gente tenha uma vida saudável, além de dormir bem, de fazer exercícios físicos, a gente tem que se alimentar com uma variedade de alimentos, com uma variedade rica de proteína, carboidrato e vitaminas. Então, o que eu quero dizer simplesmente com isso aqui, é que nosso meio de comunicação diz que a gente precisa se alimentar com bastante tipos de frutas, de verduras, diversos tipos de alimentos. Só que nem todo país dá condição aos seus moradores para que eles façam isso. E não é simplesmente pela questão da exclusão social, da falta de renda, da pessoa de não ter como adquirir os alimentos, mas também está relacionado a que alguns países eles não têm condições necessárias para produzir essa variedade de alimentos. Por isso que eu coloquei como segundo tópico condições necessárias. Mas, professora, o que são essas condições necessárias? Meus queridos, condições necessárias são fatores climáticos,
são um bom solo para que o próprio país, para que as pessoas desse país consigam produzir. Então, como é que vamos ter uma variedade de alimentos se no nosso próprio país não há condições necessárias para a produção desses alimentos? Se o clima não favorece, é um clima extremamente árido, o que não é na região total do país, né, do Brasil, não é assim, mas é um clima bem tropical. Então tem regiões que chove bastante, tem regiões como o sertão nordestino, que é muito seco. Então há necessidade de condições que favoreçam o cultivo, pessoal, a agricultura. Senão não vai ter nem agricultura, nem uma pecuária bacana que produza alimentos para a população e também que produza para exportação. E aí importação e exportação já é outro conceito, tá? Então, antes de a gente ir para eles, vamos lá ver se você pegou bem. Variedade de alimentos, são todos aqueles produtos, tá? Tanto vegetais como hortaliças, como frutas, ok? Cereais, que existem em alguns países, que produzem em alguns países, como o Brasil, produz milho, produz soja, produz arroz. Só que nem todos os países têm condições necessárias, porque o clima não favorece, não tem área suficiente para o plantio, e a importação e a exportação entram aí também dentro desse contexto. Porque é o seguinte, quando não tem condição necessária para produzir esses alimentos, nós temos que o quê? Nós temos que importar esse alimento. A gente tem que importar ele. E o que é importação? Importação é comprar de fora. É comprar de outro país e trazer para o nosso país. Porque aqui não tem, né? E se tem, às vezes é muito caro. Isso acontece muito com tecnologia. Muita gente prefere importar do que comprar aqui no Brasil, porque acha que aqui no Brasil, né, encontra aqui no Brasil muitos dispositivos tecnológicos mais caros do que você comprando, importando, né, comprando de outro país. Então a importação, ela entra aqui nesse contexto, nesse momento, quando não há variedade de alimentos, não há condições necessárias para produzir esse alimento, então a gente importa. Só que não só o caso do Brasil, tá? Vários países aí também entram nesse cálculo aqui. Isso aqui não é uma realidade só brasileira, eu coloquei aqui agropecuária brasileira, mas é um assunto pertinente, tá ok, pessoal? Só que também nós temos alguns alimentos que não são bem abundantes, digamos assim, como a soja. A soja a gente consegue exportar, o milho a gente consegue exportar. E o que é a exportação? É o contrário da importação. Exportação é quando eu vendo o meu produto para fora do país. Eu exporto para outro lugar que não tenha ou que esteja interessado em comprar o meu produto, tá bom? E o que é agricultura de subsistência? É quando as pessoas têm uma pequena propriedade, tá? Pequenos agricultores em família produzem determinado alimento, criam determinado animal e vendem aí um pouco desse excedente, ou seja, um pouco dessa produção, mas é principalmente para o seu uso, pessoal. É para poder se alimentar mesmo, alimentar a família. Eu vou colocar até uma imagem aqui para você, ó. Vamos lá. Você vai observar essa imagem. Olha que tecnológico aqui, né? Essa imagem que você está vendo agora é de um exemplo de uma agricultura de subsistência. Analise aqui, por exemplo, a condição do terreno. Olha o jeito dessa área, olha a condição de vestimenta dessas pessoas, as ferramentas que eles estão em mãos. São ferramentas que dariam para eles a capacidade de produzir milhões de toneladas? Não, né? E aí compare essa imagem com essa outra. Essa outra imagem aqui é de uma agricultura brasileira ou uma agropecuária brasileira de grande capacidade de produção. Olha as máquinas, olha o terreno como foi preparado, olha o cultivo e a capacidade de produção que essa fazenda tem, que essa área tem. Entendeu a diferença? Então é isso, a agricultura de subsistência é para subsistir, ou seja, para alimentar uma família. Geralmente é como você viu na imagem, precária,
né? As pessoas não têm muitas condições, às vezes os bancos não fornecem empréstimos necessários, investimentos necessários, e essas pessoas às vezes também não têm uma educação financeira necessária para desenvolver bacana o seu negócio. Então eles plantam ali o tomate, o arroz, o feijão, o milho, só para se alimentar mesmo, vende um pouquinho, vende o excedente, mas a principal ali é de subsistência. Pessoal, outra característica da agropecuária brasileira é que nós precisamos, em meio à agropecuária, o desenvolvimento de tecnologias necessárias para que a gente possa realizar um trabalho dentro da agropecuária. Professora, como assim? Meu amor, preste atenção no seguinte, tecnologia, preste atenção, tecnologias que são necessárias para melhorar a agricultura ou a pecuária são, por exemplo, ferramentas, tá? Habilidades técnicas que fazem com que o produtor consiga produzir mais, tá? E com um curto tempo e de uma forma com uma qualidade maior. Você sabia, por exemplo, que lá depois do século XVIII, ali, século XIX, né, com o surgimento da irrigação, que é a capacidade de você jogar água em áreas que antes não era possível com tanta facilidade, o surgimento de mangueiras, de capacidade de você irrigar uma grande área para cultivo, isso melhorou significativamente a produção. Olha que bacana, uma coisa tão simples, uma mangueira, uma coisa tão simples, canos que pudessem ser levados a determinadas áreas que antes tinham a dificuldade da pessoa levar água até lá. Então pegava água na vasilha, pegava água em algum, sei lá, um repositorzinho e saía aguando, né, como alguns falam, campos. Olha a dificuldade, olha a facilidade quando chegou a irrigação. E quando chega a irrigação, ela melhora a agricultura, ela melhora a agropecuária. E o que acontece? O desenvolvimento dessas tecnologias vai de coisas simples assim como a irrigação até mesmo ferramentas de uso. Então você provavelmente já viu enxada, você já viu também ciscador, né? Pra cá aqui em Imperatriz a gente chama de ciscador, conheço como ciscador, aquela ferramenta de gancho que você vai limpando a área, né? Tem outros estados aí que chamam-se de outra forma, mas aqui o que eu quero dizer para você? Habilidades técnicas, esse desenvolvimento que permite aí que a agricultura ela se expanda. E aí, pessoal, os problemas do campo, né, eles são aqueles que acompanham também essa situação da agropecuária no Brasil. Eu coloquei aqui até 3, ó: erosão, concentração de terras, relações de trabalho inadequadas, como por exemplo os boias frias. Professora, explica melhor. Calma, meu pequeno jovem. É o seguinte, os problemas do solo, aliás, os problemas do campo, entram também os problemas do solo, tá? Como você já ouviu presencialmente na nossa sala de aula, eu falando para vocês que existem uma coisinha chamada erosão. Existe uma coisa chamada erosão que é causada pelo mau uso do solo. Professor, eu não me lembro mais, me explica. Calma, é o seguinte, a erosão é aquele processo que o solo passa, pessoal, que ele começa a se abrir, né? Criar várias rachaduras, a criar buracos enormes. A gente também conhece a gente usa um termo para poder falar sobre isso que chama-se bossoroca ou bossorocas, né? Que é esse desbarramento ali. Você provavelmente já viu aqui nas ruas de Ites, que alguns locais eles estão abrindo grandes rachaduras no solo, seja ali perto da rua, seja ali perto do centro de Imperatriz, né? Principalmente naqueles lugares onde tem um córregozinho ali no meio, ali na BR. O que acontece? Vai se abrindo, né? Começa uma rachadurinha pequena, quando você vê já está enorme, desbarreirando totalmente e precisa de barreiras de contenção, que geralmente são sacos de fibra cheios de terra, ou então mesmo barragens, assim, barramentos naturais, como a plantação de árvores para poder conter esse processo de erosão, tá? Que a gente chama de vossoroca ou bossoroca, tá bom? Erosão, então, é isso. E por que acontece a erosão?
mau uso do solo. A gente já falou sobre isso nas nossas aulas presenciais. A gente falou também que o que acontece? Às vezes utiliza o solo, usa agrotóxicos, ou nem isso, mas só o solo está sem vegetação, pegando chuva, você sabe, como você viu na outra aula, que a chuva ela degrada o solo em determinada proporção, né? Determinada proporção ela degrada o solo. Então o que acontece? Às vezes não tem vegetação, cai a chuva, essa chuva lava os nutrientes, essa chuva provoca rachaduras com a intensidade de força que cai no solo, e aí começa esse processo de erosão, tá? E o que é essa concentração de terras? Gente, concentração de terras é aquele processo de grandes latifúndios. Professor, o que é isso? Meus amores, são grandes fazendas, grandes áreas. Os latifundiários são essas pessoas que têm essa propriedade de terra. Às vezes, pessoal, essa terra ela não é utilizada. E tem muita gente que gostaria de ter uma terra para poder morar, ou mesmo para cultivar, para gerar subsistência, né, para poder cuidar da sua família, prover alimentos para sua própria família, mas não tem terra. E aí a concentração de terras ela é um problema no Brasil por conta disso. Por quê? Porque infelizmente existem situações de grandes proprietários de terras, grandes fazendeiros que não utilizam essa terra de forma adequada, tá? E acabam ali deixando a mercê a terra e também não favorecem aí para uma reforma, ou seja, uma reforma agrária com a distribuição correta dessa terra, doação dessa terra, por exemplo, para pessoas que por acaso não tenham onde morar, tá? O que entra aí também? Entra aí um problemão, né? Como eu já comentei aqui, reforma agrária. Você provavelmente nos próximos anos vai ouvir isso, de vez em quando passa no jornal, reforma agrária. É um problema muito antigo aqui no Brasil, que infelizmente os políticos não chegam à conclusão, não conseguem fazer. Tem um movimento chamado MST, que ele também está aí nessa luta pela reforma agrária, né? Que seria a necessidade que eles levantam em consideração, né? Que eles levam em consideração é a necessidade de terra para cultivo e também para moradia, tá? Então vamos lá. As relações de trabalho inadequadas também é ainda um problema do campo e dentro dessa agropecuária brasileira. O que isso quer dizer? Às vezes, pessoal, existem fazendeiros, né? Existem grandes propriedades, grandes latifúndios que pegam pessoas, trabalhadores de regiões mais do interior da cidade, e aí eles fazem o quê? Convidam essas pessoas para poder trabalhar nessas fazendas. Só que quando essas pessoas chegam lá, é totalmente diferente daquilo que eles falavam que seria. Você vai ter direitos, você vai, sei lá, ganhar determinada quantia que vai dar para tua subsistência, que vai dar para você também cuidar da tua família. E o que acontece? Muitas vezes esses boias frias estão trabalhando lá 10 horas por dia, em condições subhumanas, sem ter um local adequado para dormir, sem ter uma comida adequada, às vezes tem que pagar pela própria comida, ok? Então 10 horas por dia, pessoal, no sol quente, cortando com facão, cana de açúcar, não é trabalho digno para ninguém, né? Desde que haja o oferecimento de condições necessárias para que essas pessoas trabalhem, não tem problema. O que acontece dentro desse problema aqui dos boias frias, em relação às boias frias, é porque infelizmente eles não têm condições necessárias para trabalhar de forma adequada e acabam sendo prejudicados, tá? Alguns podem chegar até morrer. E aí, meus amores, no livrinho de vocês tem uma questão que fala sobre os boias frias, tá? É um teste que vai comparar tanto a escravidão no Brasil colônia, como também os boias frias. Eu quero que vocês olhem lá no final do módulo, tá bom? Lá no teste, deem uma comparada e resolvam essa questão, beleza? Eu espero que tenha ficado claro aqui a agropecuária brasileira. Qualquer dúvida me envie uma mensagem ou vamos nos falando pela Agenda Edu.